Olá, eu sou o Gabriel Rosendo e esse daqui é um novo quadro que eu tô tentando criar. Eu quero ver como que vai ser a recepção de vocês, quero ver se eu vou gostar de como vai ficar, mas por enquanto estou chamando de Parquinho do Gabi. Essa ideia, ela vem numa origem no sentido podcast, assim, que seria uma conversa. E eu quis chamar de Parquinho do Gabi porque eu sempre tive essa proximidade com essa coisa meio infantil, brincadeira. Eu acho que o parquinho ele representa bem a ideia que eu quero trazer aqui, que seria basicamente brincar. Então, acho que um parquinho ele sempre vai ser bem-vindo pra gente brincar e desenvolver o que a gente tiver que desenvolver aqui. Bom, então, como eu disse, sou o Gabriel Rosendo, e eu tenho o costume de fazer textos, anotações, e eu escolhi para esse primeiro episódio do Parquinho do Gabi, essa daqui. Para chegar até aqui, cresci, mudei, evoluí. Não sou o mesmo de ontem e muito menos o mesmo de amanhã. É, eu acho que essa frase ela é óbvia, é uma frase que representa a evolução, adaptação, o aprendizado também, né? Então, eu acho que é um assunto que muitas pessoas elas têm dificuldade de tratar, na verdade. E eu não vou falar que eu sou expert em falar sobre isso, eu não sou expert em relação a estudos relacionados a isso, mas eu acho que pela vida mesmo que eu tenho. Hoje eu tô fazendo exatamente 26 anos em um mês. Provavelmente eu não vou lançar hoje, eu vou editar ainda, mas hoje, no momento da gravação, tô fazendo um ano não, né? 26 anos em um mês. E, assim, claro que de forma geral, assim, pegando uma linha inteira de uma vida complexa, de repente uma pessoa de 70 80 90 anos, 100 anos, isso é só o começo. Mas eu considero que é uma idade válida de se ter mais informações sobre você mesmo, sobre a vida, sua opinião também. E eu percebo que tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de mudar, se desconstruir para se reconstruir. Então, eu acho que aqui eu falo muito sobre eu mudei e eu sei que eu vou continuar mudando. Isso é ótimo. Eu acho que o ser humano, assim, ele tem essa característica incrível de que ele consegue mudar, ele consegue melhorar. É, a gente criou uma superfície de que isso daqui é o certo, isso daqui é o errado. E, claro, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender como seres vivos, seres humanos, mas eu acho que a gente tem essa característica muito especial de poder escolher a mudança, de poder abraçar a mudança. E como a gente tem essa característica, muito provavelmente a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer ser melhor, e isso não significa que eu sou melhor que ontem e hoje eu sou perfeito. E nem que hoje eu sou melhor que ontem e amanhã eu vou ser perfeito. Eu acho que a gente tá aqui pra errar, sabe? Eu não acho que a gente deva persistir no erro, muito por conta também da gente ter essa noção de onde é a superfície, sabe? E eu acho que a gente vai continuar errando, apesar de tudo, mas que possamos errar em lugares novos. É, por exemplo, eu, quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade em entender o que estava acontecendo na minha cabeça. Desde muito pequeno, eu sabia que eu era diferente do meu pai, diferente do meu avô, diferente dos homens que estavam próximos de mim naqueles primeiros momentos de vida. E eu me sentia diferente deles. Era tipo, caramba, por que eu não sou igual? O que que eu tenho de diferente? Por que eu tenho que
pensar nessas coisas, sabe? E eu acho que muito disso trouxe uma certa, não vou nem falar maturidade, mas trouxe um certo desenvolvimento da musculatura, sabe? De entender algumas coisas, de peneirar algumas coisas, funilar algumas coisas. Então, trouxe esse pensamento um pouco mais crítico para mim. Eu acho que é legal pensar que a gente tem essa possibilidade, sabe, de conseguir avaliar tudo aqui antes de fazer acontecer. Então, ter essa possibilidade é muito legal. Eu acho que, inclusive, é uma das coisas mais especiais que a gente tem como seres humanos, assim. É, eu não sei se eu tô sendo repetitivo, não sei se eu tô sendo redundante, porque eu realmente não planejei nenhum roteiro para isso. Mas é isso, sabe? Eu até trouxe um pouco da parte do cresci, né? Então, desde criança pra cá, eu cresci literalmente de diversas formas. Então, eu acho que é especial essa questão do crescer. Eu tive muita dificuldade de crescer, isso é bem interessante. Eu acho que eu ainda colho alguns frutos da dificuldade de crescer, mas no geral. Eu acho que eu não queria crescer porque eu não queria que as coisas mudassem. Então, eu acho que é interessante colocar esses valores lado a lado, assim, sabe? Porque quando eu era criança, pra mim tava tudo perfeito, assim. Nunca fui o tipo de criança que queria crescer, nunca fui o tipo de criança que queria ter namoradinho, não queria. Eu sempre queria viver a minha infância, ficar quieto na minha. Mas eu acho que muito disso também foi o observar. Eu provavelmente não queria chegar na idade, de repente, do meu pai, de conhecidos que eu tinha próximos a mim, e ter que lidar de frente com um sentimento latente que eu tinha dentro de mim, que era minha sexualidade. Então, eu acho que eu tive essa dificuldade. Não sei se é uma dificuldade muito popular, mas passei por ela. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, essa minha dificuldade de querer crescer, porque ia trazer essa mudança, que eu não queria, é, lidar de frente a frente. Então, cresci, aprendi a mudar, mudei, e com todas essas características que eu fui ganhando, eu fui percebendo que eu fui evoluindo. Então, é aquilo que eu tinha dito, não que hoje eu seja perfeito em relação ao meu antes, mas eu sei que eu tô num nível acima em um parâmetro onde eu mesmo fui um dia. Então, essa evolução ela tem muito a ver com uma linha nossa, não é comparável a, ai, meu primo, ai, minha prima, ai, meu amigo, ai, minha amiga, ai, meu vizinho. Não. Eu acho que a gente precisa colocar muito claro de que é uma linha nossa, onde nós vamos nos comparar com nós mesmos. E se caso tropeçarmos, de repente decairmos ao que já fomos, eu acho que não é o fim do mundo, porque essa linha, ela não é reta. Ela vai ser um lado para o outro, às vezes ela vai descer, vai voltar, mas eu acho que a evolução é sobre isso. E por isso que eu tô falando sobre isso, sabe? No sentido de que a evolução é somente comparável a nós mesmos e comparável a que nós quisermos também, né? Não vou falar que, tipo, ai, se eu de repente entrasse para essa carreira aqui, eu podia evoluir mais. Mas você quer entrar para essa carreira? Então, a evolução acho que tem muito a ver com a gente. Eu acho que hoje eu entendo que algo que eu não entendi antes é que realmente nós precisamos de dinheiro para estarmos na sociedade atual, mas eu acho que a gente precisa também abraçar nós mesmos com carinho e pensar o que eu gostaria de fazer, o que seria legal para mim fazer e
ao mesmo tempo de tudo isso, eu vou tentar amarrar tudo isso, porque eu sei que tô abrindo aqui. Mas, assim, nós precisamos de uma coisa para outra também. Então, tipo, eu preciso de dinheiro para me especializar em alguma coisa. Eu preciso me especializar em alguma coisa para conseguir dinheiro. Então, é engraçado esse paradoxo que é criado assim. E se eu estiver falando alguma palavra assim, o sentido correto, gente, pode deixar aqui embaixo, tá? Não garanto que eu vá dizer tudo certinho, tudo bonitinho. Mas eu acho que a gente tem uma linha a seguir. E para a gente conseguir seguir nessa linha, a gente precisa simplesmente começar. Então, quero ser sim melhor que ontem. E amanhã eu quero ser sim melhor que hoje. E eu não vou dizer que esse melhor, esse resultado dessa equação, ele vai ser simplesmente dado na hora, assim. Às vezes, amanhã eu vou cair. Mas, se eu cair amanhã, isso vai me possibilitar evoluir para depois de amanhã. Então, qualquer caída, qualquer é, f- fosso que eu acabar encontrando no meio do caminho, eu acho que ele vai ser bem-vindo para minha evolução como um todo. E eu acho que é mais sobre isso mesmo, essa frase. Então, para chegar até aqui, cresci, mudei, evoluí. Não sou o mesmo de ontem e muito menos o mesmo de amanhã. Então, essa é a frase que eu trouxe para esse primeiro episódio. Como eu disse, por enquanto vou chamar de Parquinho do Gabi. Se vocês acharem interessante, essa série, quero que vocês comentem, quero que vocês compartilhem, deixem um like para mostrar para o YouTube que vocês gostaram. E é isso. Beijos, tchau.